Como escolher a base ideal para as nossas clientes? Nesse vídeo a gente vai falar sobre características das bases, como textura, acabamento, cobertura e como que a gente vai relacionar essas características com as peles das nossas clientes, com o efeito desejado das nossas maquiagens. Então vem comigo, porque esse vídeo tem conhecimento que você não encontra por aí facilmente. Se é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muitíssimo bem-vinda. Eu sou a Adriana Brito, maquiadora profissional, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês características de bases, como que essas características vão influenciar no resultado final das nossas maquiagens, para a gente conseguir realmente fazer uma maquiagem personalizada para cada cliente que sentar na nossa cadeira. Independente do tipo de pele dela, independente do que ela deseja naquela maquiagem, o que a gente deseja naquela maquiagem, a gente vai sim conseguir pegar cada característica da base e refletir, então, colocar ali, encaixar perfeitamente ali no efeito desejado, na pele daquela cliente que a gente está trabalhando. E além disso, de bônus, ao final do vídeo eu vou passar para vocês algumas técnicas, tá, que a gente pode fazer pra gente dar uma mexida nas nossas bases. Então, se a gente quer um efeito desejado, eu vou te contar, eu vou te mostrar como que a gente consegue manipular as nossas bases, técnicas profissionais, pra gente manipular as nossas bases e chegar no efeito que a gente deseja, tá? Então fica de olho até no final desse vídeo que vai valer muito a pena, pode ter certeza. Então vamos começar então? Primeira coisa que a gente tem que falar em relação às bases. Eu não sei se você já sabe muito em relação às bases, mas se você tá aqui no meu canal, se você tá aqui nesse vídeo, é porque você quer aprender, né? Então vamos lá, vamos começar? Primeira coisa, cobertura da base. Você sabe o que é cobertura de uma base? A cobertura é o tanto que aquela base é capaz de tampar. Então vamos pensar assim, se a gente tem uma base com uma cobertura bem leve, a gente consegue ver através daquela base. E se a gente tem uma cobertura mais alta, a gente não vai conseguir ver através daquela base, ela vai tampar tudo mesmo. Então a gente pode pensar numa cobertura mais leve, uma cobertura assim mais natural, que a gente vai conseguir ainda ver a pele por trás, a gente vai conseguir ver as imperfeições por trás, ou então uma base com a cobertura mais alta, que é o famoso reboco, né? Então que a gente não vai conseguir ver nada, essa base vai tapar mesmo todas as imperfeições, tudo que tá ali naquela pele. Então, de acordo com a cobertura, que é a primeira característica que a gente vai falar aqui, então a cobertura baixa e a cobertura alta, como que a gente pode relacionar de acordo com a pele que a gente está trabalhando, né? Uma base que tem uma cobertura mais leve, a gente pode utilizar naquelas peles que não tem tantas imperfeições. Então, assim, você bate assim, às vezes tem um pouquinho de olheira, sabe assim, tem um pouquinho de vermelhidão assim ao redorzinho ali do nariz, mas é só, é coisa bem leve. São hiperpigmentações ali que a gente vê na pele, bem leves. Então, sim, a gente pode usar uma cobertura mais baixa. Ou então, para uma maquiagem no dia a dia, se você tá usando aí, utilizando essas técnicas que eu tô passando aqui pra você fazer a sua maquiagem, sua automaquiagem no dia a dia também, você pode optar, então, por esse tipo de cobertura, que é uma cobertura mais leve, uma cobertura mais dia mesmo. E agora, a cobertura mais alta, ela pode ser então utilizada para aquelas peles que têm hiperpigmentações, que tem mais manchas de acne, que tem mais olheiras, que tem mais vermelhidões no rosto. Por exemplo, a gente também consegue, dependendo da base, obviamente, a gente consegue também camuflar hemangiomas, né, que são aquelas manchas mais, elas são levemente avermelhadas, né? Elas são mais avermelhadas, meio arroxeadas também, ou então até mesmo melasmas. Então a gente consegue ter uma cobertura maior, dependendo da base, obviamente a gente consegue ter uma cobertura maior dessa base. Então a gente pode utilizar em peles que precisam realmente de uma cobertura maior. Então se você bater o olho ali na pele da sua cliente, você já começou a ver ali, essa aqui tem uma olheira, ela tem uma vermelhidão no nariz, ela tem melasma, então você pode optar por uma base de alta cobertura, tá? Agora, uma outra característica da base que a gente vai falar também é em relação ao acabamento da base, que é diferente de cobertura, que muitas pessoas acabam confundindo um pouquinho, tá? Então, ó, vamos deixar bem claro aí na sua cabecinha, tá? Se você for da turma da anotação, já anota no seu #caderninho aí, pra você deixar tudo bem claro. Então, ó, cobertura alta ou cobertura
Tem a cobertura média também, que tá ali no meio termo, né? E a cobertura mais baixa. Agora a gente vai falar em relação ao acabamento. O acabamento da base, ela pode ser um acabamento opaco, sem brilho nenhum, que a gente chama também de mate, né? Ou então a gente pode ter um acabamento mais acetinado. E também um acabamento luminoso, que é um acabamento que tem bastante brilho, tá? Então a gente pode ter essas três possibilidades. Claro que entre um acabamento mate e um acabamento acetinado, a gente tem algumas gradações, né? Então a gente pode ter também bases que são mais mate, bases que são menos mate, né? Então a gente também tem essas diferenças aí, mas basicamente a gente tem então uma base que é opaca, sem brilho, zero brilho, nenhum brilho. A gente tem aquelas que são acetinadas, que tem um acabamento assim um pouco mais natural, tá? E a gente tem aquelas bases que são bem luminosas. E agora vamos começar a relacionar essa característica em relação às peles que a gente está trabalhando. Então, se a gente vai trabalhando aí com uma pele que seja uma pele oleosa ou uma pele mista, a gente pode optar então por utilizar bases com acabamento opaco, ou um acabamento que não tenha brilho nenhum. Justamente por quê? Porque o fato dessa base ser mate, ela vai acabar tendo mais durabilidade em uma pele que é oleosa, porque ela vai, com os componentes dela, com os ingredientes dela, deixar aquela pele seca e mate, opaca, por mais tempo. Então, normalmente, uma base que é mate, ela também vai ser uma base de longa duração, normalmente, tá? Então, normalmente a gente pode relacionar as bases opacas a uma longa duração. Então, essas bases, elas vão ter uma longa duração naquelas peles que são oleosas e peles que são mistas. Agora, por outro lado, se a gente pega uma base opaca e passa em uma pele que já é seca, que já é bem opaca, a gente vai ficar com aquela pele esturricada. Então, nesses casos de uma pele mais seca, a gente pode partir então para a escolha de uma base que seja mais acetinada, que tenha algum brilho, que seja mais luminosa. Dessa forma, a gente vai conseguir trazer mais viço para uma pele que é seca. Então, você pode utilizar para peles secas, peles até mesmo sensíveis. Existem muitas peles sensíveis, né? Quando a gente começa a passar ali algum produtinho, algum hidratante, aquela pele já começa a ficar toda vermelhinha, né? Meio avermelhada. As clientes acabam, às vezes, tendo algum tipo de queimaçãozinha, dependendo do produto, né, que for ali aplicado. Você pode, então, optar por essas bases que são mais luminosas, essas bases que têm um acabamento mais viçoso, um acabamento mais natural, especialmente para aquelas peles que são maduras. Normalmente as peles maduras, elas são peles que são mais opacas, que elas não têm tanto viço, né? Porque ao longo dos anos a gente vai perdendo, então, alguns componentes ali na nossa pele, né? Como a elastina, que chama, né? O colágeno da nossa pele. A gente vai perdendo isso tudo ao longo dos anos e vai deixando a nossa pele mais opaca. E se a gente, então, na maquiagem, a gente quer trazer esse viço para a pele, a gente pode utilizar, então, essas bases de acabamento luminoso e evitando, então, as bases que são opacas, as bases que são mate, porque se a gente deixa tudo muito esturricado, né? Então a gente tem que optar em interpretar a pele da nossa cliente para entender. Se essa pele que eu tô trabalhando aqui é uma pele já é seca, vale a pena eu passar uma coisa que é seca aqui, né? Então a gente vai por essa lógica. Olha, então se eu tô trabalhando aqui com uma pele seca, ou até mesmo uma pele normal, né? Uma pele que é mais sensível, o que eu vou fazer? Vou optar por um acabamento mais luminoso, um acabamento mais acetinado, tá? E agora, outra característica da base também que a gente pode falar que é em relação à textura. A gente tem texturas de base que são texturas mais fluidas, como por exemplo, essa base aqui, ó, Shield da Catarina Hill, ó, não sei se vocês vão conseguir ouvir, ela é uma base bem fluida, né, ela é bem líquida. E a gente tem também bases como essa daqui da Dalla, ó, que é uma base extremamente, a gente não consegue mexer ela aqui direito, que é uma base que ela é mais espessa, ela é uma base mais grossa, tá? E qual que é a diferença dessas duas bases? Basicamente, a gente vai ter aqui uma textura que é mais grossa e uma textura mais fluida. A textura mais fluida, ela vai garantir um acabamento normalmente mais natural na pele, especialmente se é uma pele que já tem linhas de expressão, que já tem os poros mais dilatados, que tem mais textura. Tudo que tem mais textura, a gente deve optar por bases que são mais fluidas, porque pensa assim, se já tem uma, vamos pensar assim numa estrada, tá? Então numa estrada que é toda esburacada, se a gente joga uma água ali, aquela água vai correndo ali e vai tampando os buracos.
Agora, se a gente pega uma argamassa e joga ali, a gente vai conseguir ainda ver todos os relevos. Então, pensa nisso quando você for fazer a escolha das bases. Se você já tem uma pele que tem muita textura, que já tem muitos poros, que já tem muitas bolinhas de acne, já tem linhazinha de expressão, o que você vai fazer? Optar por bases que tenham a textura mais fluida. Agora, para uma pele jovem, uma pele que não tem tanto relevo, aquela pele assim, aquela estrada novinha que acabou de ser feita, aí você vem com um reboco aqui e tá tudo certo, porque não vai marcar muito. Mas, Dri, isso significa então que eu não posso usar, por exemplo, essa base aqui, por exemplo, numa pele madura? Não significa isso. Porque daqui a pouco eu vou te contar como que a gente pode manipular as nossas bases pra gente chegar então no resultado que a gente deseja. Mas aqui eu tô falando de forma geral. Então, quando você for fazer essa escolha, né, dos seus produtos, que vai compor o seu kit de maquiagem profissional, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar em como que você vai escolher as bases que você vai trabalhar no seu dia a dia. Também, obviamente, pensando no custo-benefício. E, além disso, pensar no público que você tá atendendo mais, o público que você deseja atender, o público que você deseja focar. Mas quando a gente tá começando na maquiagem, a gente não sabe, né? Não sei se é o seu caso aí, você tá começando, às vezes você não sabe que público você vai trabalhar, você não sabe o tipo de pele que vai aparecer pra você, aí você fica meio perdida. Ai, mas será que eu compro uma base luminosa? Será que eu compro uma base mate? Será que... né? Eu sei que isso essa dúvida deve estar pairando aí na sua cabecinha. Por isso que eu vou te mostrar como que a gente pode manipular as nossas bases para você chegar em acabamentos diferentes, coberturas diferentes com apenas uma base, tá? E são produtos que você com certeza vai ter aí no seu kit de maquiagem profissional também. Então, ó, antes da gente passar então pra essa mão na massa, só pra gente relembrar aqui o que você aprendeu nessa nossa aula de hoje. Você aprendeu em relação ao acabamento, né? A gente falou em relação à cobertura e a gente falou em relação à textura. Então vamos recordar, ó, a cobertura pode ser alta ou ela pode ser baixa, né? Ela pode ser uma cobertura tampar tudo, reboco, ou ela ser mais baixa. E aí você vai adaptar de acordo com o tipo de pele que você está trabalhando. Depois a gente falou em relação ao acabamento, sendo um acabamento mais opaco, um acabamento mais luminoso. E a gente falou de textura, uma textura mais fluida ou uma textura mais grossa. E agora você vai entender, então, você entendendo essas características, você vai relacionar com a pele que você está trabalhando. E agora a gente vai colocar a mão na massa, vou mostrar para você como que você pode manipular suas bases para você chegar em acabamentos e coberturas diferentes, tá? Então, vem comigo. Aqui eu tenho um pinguinho da mesma base, aqui eu tenho a base pura, aqui a base com diluidor de maquiagem e aqui a base com um iluminador cremoso. Aqui eu vou aplicar a base pura, aqui do lado eu vou aplicar a base diluída, com um diluidor próprio para maquiagem. Por último, vou aplicar aqui a base com um iluminador cremoso, ela misturada com um iluminador cremoso. Então, ó, a base pura, né, com um acabamento, é uma cobertura mais alta e o acabamento opaco, né, mate. Aqui a base diluída, então a gente consegue perceber que a base ela fica mais translúcida, né? Ela mostra mais a pele que tá embaixo, então a gente consegue diminuir a cobertura da base. A gente pode fazer isso também não só com diluidor de maquiagem, mas também misturando a nossa base com um hidratante, tá? E aqui por último a gente misturou a nossa base com o iluminador. E olha só como que o acabamento dela fica mais acetinado, diferentemente aqui dela opaca, né? Então, ó, daqui pra cá a gente consegue ver a diferença do acabamento e também um pouquinho da cobertura, né? Aqui a gente conseguiu uma cobertura ainda mais alta porque a gente misturou um outro produto que também tinha pigmento, né? Então, além do pigmento da base, a gente também teve o pigmento do iluminador. Então, aí, várias formas também da gente manipular a nossa base. Fala sério, se agora não ficou tudo muito mais claro na sua cabecinha. E eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, que você tenha sanado as suas dúvidas e que você faça escolhas realmente consciente, entendendo por que você tá fazendo essas escolhas, né? É tão importante a gente entender como que a gente está fazendo as escolhas, por que a gente está fazendo as escolhas, porque dessa forma, com esse conhecimento, olha só o tanto de dinheiro que você vai conseguir economizar quando você for montar o seu kit de maquiador profissional, de maquiadora profissional. Porque quando você tem o conhecimento, de como manipular seus produtos, como modificar a cobertura das bases,
como modificar o acabamento das bases, você consegue fazer escolhas mais assertivas, você consegue economizar dinheiro e dessa forma você consegue viver da maquiagem mais rapidamente. Porque se você economizou dinheiro, você tem aí nas suas mãos o poder de você conseguir viver na maquiagem de uma forma muito mais rápida. E o que você viu aqui nessa nossa aula de hoje não é nem 1% que está dentro do meu curso Jornada da Maquiadora. O curso Jornada da Maquiadora é um curso online profissionalizante que te ensina do zero até você viver da maquiagem. O que você viu aqui hoje? Como eu falei, não é assim nem 1%, é um pedacinho só do que tem dentro lá desse curso online. Eu vou deixar para você o link desse curso na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário para você ir lá, acessar a página, assistir o vídeo que tem lá para você, onde eu te explico sobre os pilares que uma maquiadora tem que dominar para realmente viver e viver bem da maquiagem. Então lá eu te explico como que você pode economizar nos produtos, como que você não precisa ser rica, você não precisa ter um monte de produto, você não precisa nem sair do seu trabalho atual para você viver da maquiagem. Então dentro dessa apresentação que tá na página que eu te falei, você vai conseguir ver tudo isso e ainda tem uma prática de maquiagem lá que eu deixei assim de presente para vocês, tá? Então clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo, também fixado nos primeiros comentários para você conhecer tudo sobre o curso Jornada da Maquiadora e eu te vejo lá e muito em breve por aqui também no nosso canal, tá? Então, ó, beijão pra você. Não se esquece de conferir aqui embaixo se você ainda não for inscrita no canal, já aproveita e se inscreve por aqui e ativa também o sininho das notificações pra você não perder mais nenhum vídeo por aqui, tá? Agora eu vou de verdade. Beijão pra você e até mais!